Meu nome é Anthony Del Vecchio e na manhã de 12 de agosto de 2017, minha vida mudou para sempre nos desertos altos fora de Isfahan, Irã. Eu fazia parte de uma unidade de operações especiais navais, treinada para missões que permanecem não faladas e não escritas. Estávamos rastreando um acordo de arma secreto suspeito de envolver materiais nucleares, com ordens para interceptar, recuperar e ou neutralizar, se necessário. Era uma missão como muitas que eu já havia realizado antes, mas algo parecia diferente naquela manhã. O ar estava anormalmente parado, meu rifle parecia mais pesado, e até mesmo os guerreiros experientes ao meu redor estavam incomumente quietos, como se a própria atmosfera estivesse nos avisando que aquele dia era diferente de qualquer outro. Nosso comboio se moveu sob a cobertura da noite, e lembro-me de pensar como o mundo parecia pacífico, através da visão térmica. Apenas silhuetas vermelhas e pretas se movendo silenciosamente. Invadimos. Invadimos o complexo de forma rápida e impecável, mas sem que soubéssemos, era uma armadilha. Assim que entramos, tudo explodiu. Eu não ouvi a explosão. Em um momento eu estava andando e no próximo havia pressão, um grito, possivelmente o meu. E então silêncio. Senti o calor antes de ver a luz, consciente de que havia sido atingido, mas a dor parecia distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Então veio a sensação de flutuar. É difícil descrever sem parecer insano, mas parecia que eu estava me desprendendo do meu próprio corpo, saindo da minha forma quebrada. Abaixo, vi o caos, fumaça, gritos, meus irmãos me arrastando para fora, gritando por um médico. Vi meu próprio rosto ensanguentado e empoeirado, boca aberta, mas eu não estava com medo. Eu me sentia livre. Eu pairava acima da cena, e o barulho abaixo se tornou abafado, como se eu estivesse sendo puxado para cima por uma força invisível. Quanto mais alto eu ia, mais escuro ficava. Não uma escuridão aterrorizante, mas um vazio silencioso, como fechar os olhos debaixo d'água. Então eu vi uma luz à distância crescendo maior e mais envolvente, me puxando em sua direção como um fio se desenrolando rapidamente. Não sei quanto tempo estive naquele túnel, ou se era mesmo um túnel. Parecia o espaço se dobrando sobre si mesmo e eu estava preso no meio. Quando emergi do outro lado, tudo mudou. O que me recebeu não foi o céu que eu imaginava, sem portões dourados ou nuvens fofas. Era um campo, aparentemente interminável, brilhando com uma luz que não lançava sombras. A grama zumbia como se cantasse para mim, cada lâmina cintilando com inteligência. Olhei para baixo e percebi que não tinha corpo, pelo menos não como antes. Eu era eu, mas não feito de carne. Senti meus pensamentos, meu coração, meus medos todos expostos, mas também senti uma paz incomparável. Então ele apareceu. Eu não o vi se aproximar. Ele simplesmente estava lá. No momento em que olhei para ele, caí de joelhos. É que se pode chamar assim. Sua presença era inegável, Jesus. Eu não precisava perguntar. Eu simplesmente sabia. Seus olhos eram como galáxias, infinitos, mas familiares, sem julgamento. Apenas tristeza. Senti que ele falava comigo. Embora sua boca nunca se movesse, você viu demais. Você carrega dor. Mas há mais para te mostrar. Eu queria ficar naquele lugar para sempre, na paz, na luz, na música da própria criação. Parecia lar, mas ele estendeu a mão e tocou o que eu acho que era meu ombro. E de repente, o campo se desfez. Eu me vi acima da terra, assistindo enquanto o mundo queimava. Vi cidades que reconheci. Los Angeles, Paris, Jerusalém, todas consumidas em chamas. Mísseis cruzavam o céu como cometas. Raivosos. Pessoas gritavam, se agarravam umas às outras. Famílias eram despedaçadas. Crianças deixadas sozinhas nos escombros. Pior do que a destruição era o vazio. Sem amor em seus olhos, apenas medo e raiva. Então veio um som, uma voz como trovão envolto em fogo. Não, Jesus.
mas algo maior que o céu. Este é o caminho dos orgulhosos, disse. O mundo sem mim. A visão se gravou em minha alma, um aviso que eu não podia deixar de ver. Então, eu estava de volta ao campo ofegante, soluçando, quebrado. Jesus olhou para mim, e Jesus olhou para mim e senti o peso de sua tristeza. Você deve voltar, ele disse. Avisá-los, eles têm pouco tempo. Eu implorei para ficar, para permanecer naquela paz, mas seus olhos disseram não. Você foi feito para esta? Ora, ele sussurrou. Agora vá. Acordei em um hospital militar em Ramstein, Alemanha, cercado por fios e máquinas. Não me lembro da evacuação de helicóptero ou do voo. Os médicos me disseram que eu havia parado no campo, sem pulso, sem respiração por quase 6 minutos. Por toda lógica, eu não deveria estar aqui, mas estou. E não consigo esquecer o que vi. Naquela primeira semana de volta, eu não conseguia falar. Eu apenas olhava pela janela, assombrado pelos gritos das cidades em chamas, pela voz que trovejava julgamento, pelos olhos de Jesus, implorando para que eu fizesse com que eles entendessem. Meus irmãos me visitaram, alguns feridos, alguns andando bem, mas nenhum sabia o que eu tinha visto. Tentei explicar uma vez ao meu oficial comandante. Ele assentiu educadamente e me disse que eu tive sorte. Mas isso não era sorte. Era uma missão divina. Tentei voltar ao treinamento, me preparar para o redesdobramento, mas toda vez que fechava os olhos, via a terra se abrindo como uma fruta podre. Comecei a ter visões enquanto acordado, transmissões de enquanto acordar, notícias ecoando cenas que eu já havia visto naquele lugar. Líderes mundiais ameaçando retaliação nuclear, tumultos nas ruas, igrejas se transformando em pó. Eu não podia ignorar. Então renunciei à minha comissão. Me afastei da única vida que eu conhecia. Minha esposa Rachel achou que eu tinha enlouquecido. E talvez eu tivesse. Mas eu sabia que minha nova missão não era lutar com armas. Era falar, avisar, clamar no deserto como João Batista. Mesmo que ninguém ouvisse. Comecei a falar em igrejas, primeiro em pequenas com apenas 20 ou 30 pessoas. Mas a palavra se espalhou e as pessoas choravam quando eu falava. Não porque eu fosse um bom orador, mas porque algo dentro delas reconhecia a verdade em minhas palavras, a mesma tristeza que Jesus carregava. O peso de ver o mundo se destruir é algo que agora carrego todos os dias e cresce mais pesado a cada ano que passa. Estamos à beira, não apenas de uma guerra, mas de uma extinção espiritual. E a maioria de nós está adormecida. O que mais me destrói é nossa cegueira. Vemos os sinais, terremotos, pragas, agitação política, ódio, se multiplicando como bactérias em nossos corações. E chamamos isso de normal. Passamos por imagens de crianças mortas e seguimos para o próximo vídeo de dança. Transformamos a insensibilidade em um mecanismo de sobrevivência. E temo que essa insensibilidade nos custará tudo. Em minhas visões, vi igrejas em chamas. Não apenas literalmente, mas espiritualmente. Vi homens e mulheres sentados nos bancos enquanto lobos estavam atrás dos púlpitos. Vi cruzes substituídas por telas, altares transformados em palcos, e a palavra de Deus distorcida em slogans motivacionais. E sobre tudo isso ouvi choro, anjos lamentando o que havia se tornado da noiva. Não estamos apenas à deriva, estamos correndo em direção à escuridão, mas à esperança. Sempre há esperança. Naquele campo onde encontrei Jesus, senti isso como um pulso, o batimento cardíaco da redenção. Se nos voltarmos, se orarmos, se despirmos nosso orgulho e nos ajoelharmos, ainda há tempo. É por isso que estou aqui. É por isso que falo, não porque quero atenção, não porque gosto de reviver aquele horror, mas porque devo. Porque se mesmo uma pessoa ouvir isso e se voltar para Deus, então, dor de lembrar, terá valido a pena. Não fui enviado de volta para construir uma marca ou vender livros. Fui enviado de volta para ficar na brecha e clamar. Estou clamando agora. Arrependam-se! Acordem! Acordem! A tempestade não está chegando. Ela já está aqui. E não é apenas uma guerra de nações. É uma guerra pela sua alma.
E o único abrigo é encontrado em Cristo. Não espere que o desastre aconteça antes de reconhecer o que já está se avizinhando no horizonte. Depois de deixar o exército, tentei voltar a uma aparência de vida normal. Mas rapidamente percebi que normal não tinha mais significado para mim. Eu não podia deixar de ver as coisas que testemunhei. Olhar nos olhos de Jesus, o julgamento trovejante de cima, ou a visão das cidades, nossas cidades, engolfadas em chamas devido à sua rebelião. Voltei para a Pensilvânia, onde Rachel e eu havíamos construído nossa vida juntos, antes que as missões me levassem ao redor do mundo. No entanto, até mesmo o silêncio de nossa pequena cidade parecia ensurdecedor, como se o silêncio estivesse gritando comigo. Eu não conseguia dormir, ficando acordado à noite ouvindo sirenes fantasmas e vendo nuvens de cogumelo toda vez que piscava. Rachel tentou ajudar, fazendo chá para mim, segurando minha mão, sussurrando orações. Mas até ela podia sentir que eu não estava realmente presente. Eu me sentava na varanda por horas observando o céu, esperando por algo que eu não conseguia nomear. Comecei a escrever em um diário, páginas preenchidas com pensamentos, memórias e escrituras, na tentativa de entender o fardo que carregava. Mas escrever não oferecia alívio. Então, uma noite tive outra visão. Eu não estava completamente adormecido, preso naquele espaço intermediário, meio acordado, meio em outro lugar. Me vi de volta no túnel, mas desta vez eu não estava sozinho. Atrás de mim, ouvi gritos, centenas, talvez milhares, implorando por ajuda, por misericórdia. Quando me virei, vi-os caindo na escuridão, braços estendidos para a luz, mas nunca alcançando. Eles estavam tão perto. Se eu tivesse apenas mais um segundo, poderia ter agarrado um, mas eu não consegui. Acordei ofegante, encharcado de suor, percebendo que isso não tinha acabado. Minha experiência naquele campo não era uma mensagem única. Era uma missão para a vida toda. Os gritos que eu vi não eram simbólicos. Eram almas reais, pessoas à beira da eternidade, e eu tinha sido enviado de volta para avisá-las. Comecei a compartilhar minha história online, não por seguidores, mas por desespero. Se, ao menos, uma pessoa assistindo fosse uma daquelas vozes que ouvi em meu sonho. Eu tinha que tentar. Eu tinha que lançar-lhes uma tábua de salvação antes que fosse tarde demais. Parei de me importar com a opinião dos outros. Antigos colegas de equipe riram. Estranhos me acusaram de mentir. Alguns até disseram que eu estava possuído ou delirante. Mas nada disso importava porque eu tinha olhado para o rosto de Jesus e recebido uma missão. Nenhuma quantidade de ridículo me silenciaria agora. Por volta dessa época, conheci o pastor Elijah Monroe, um homem mais velho com cabelos prateados e olhos cansados que tinha visto um dos meus testemunhos online e entrou em contato com uma mensagem simples. Eu acredito em você. Foi tudo o que disse, sem longas explicações, sem convite, apenas essas 3 palavras. Nos encontramos em uma lanchonete na Rota 33 e no momento em que ele entrou, senti uma mudança na sala. Ele não era chamativo ou carismático, apenas quieto e calmo, como alguém desgastado pelo tempo e pela fé. Sentamos um de frente para o outro em uma cabine de vinil vermelho. E antes mesmo de a garçonete trazer nosso café, ele disse: "Você o viu, não viu?" Eu assenti, mal conseguindo falar. Ele me disse que estava orando para que alguém se levantasse e avisasse as pessoas. Não alguém religioso, mas alguém real. Alguém que tivesse visto fogo. Essa conversa se transformou em reuniões semanais. E essas reuniões se tornaram um pequeno ministério. Não uma igreja, apenas encontros de pessoas famintas por algo mais, por verdade. Começamos no porão dele, com um punhado de pessoas, motoristas, mães solteiras, veteranos como eu. E logo superamos o espaço. Pessoas vinham de outros estados apenas para ouvir o que eu tinha visto. E toda vez que eu falava, revivia tudo. A luz, o fogo, as cidades queimando, a agonia das almas caindo na escuridão. Nunca ficou mais fácil. Algumas noites eu desabava após falar, tremendo com o peso de tudo.
Eram nessas noites que as pessoas encontravam a verdadeira salvação. Não do tipo com um chamado ao altar educado e um aperto de mão, mas do tipo em que um homem adulto desaba em soluços, percebendo quanto estava perdido. Uma mulher, Clara, se aproximou de mim após uma reunião, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Você descreveu um sonho que eu tenho desde os 9 anos, ela disse. Ela tinha 47. Nunca tinha contado a ninguém sobre isso, achando que estava louca, mas combinava exatamente com o meu. O fogo, a voz, o aviso. Foi quando entendi que isso não era apenas meu fardo. Era um chamado que Deus estava despertando em corações ao redor do mundo. Eu não estava sozinho, e pela primeira vez em meses não me senti insano. Me senti escolhido. Quanto mais eu falava, mais pesada se tornava a resistência. Não era apenas zombaria de estranhos online ou tensão com velhos amigos. Parecia espiritual, como se algo invisível estivesse empurrando de volta mais forte toda vez que eu abria a boca. Havia noites em que Rachel acordava gritando de sonhos que não conseguia lembrar, seus olhos arregalados de medo. Nossa filha Lily começou a desenhar imagens de fogo no céu e chorava quando perguntávamos por quê. Eu tentava protegê-las, escudá-las com oração, mas podia sentir o inimigo circulando. Não digo isso levianamente. Não sou o tipo de homem que vê um demônio por trás de cada dificuldade. Mas já estive em guerra, sei como é uma emboscada. E estávamos sob uma. Comecei a jejuar, desligando o mundo. Sem a jejuar! Notícias sem distrações, e caía de joelhos diariamente, implorando a Deus para proteger minha família e me dar força para continuar. Uma noite, enquanto estava sozinho na sala com minha Bíblia aberta, senti novamente aquela mesma presença que uma vez me levantou do corpo no Irã. O ar ficou denso, quase elétrico. Eu não conseguia me mover. Minha visão ficou turva e então vi outro vislumbre. Apenas um flash, mas foi suficiente. O futuro. Uma rua que eu não reconhecia, rachada e em chamas, ladeada por prédios sem paredes, pessoas caminhando descalças pelas cinzas, segurando-se umas às outras com olhos vazios. E atrás delas, erguendo-se sobre uma cidade distante, uma nuvem, não fumaça, uma nuvem em forma de cogumelo. Vi corpos, nem todos mortos, enterrados sob escombros, alguns clamando, outros silenciosos. E então ouvi as palavras novamente. Avise-os. Saí da visão tremendo, encharcado de suor, sabendo que o que estava por vir não estava a anos de distância. Estava próximo, mais próximo do que qualquer um queria acreditar. Eu queria voltar às reuniões no porão, ao pequeno grupo de pessoas famintas por verdade, mas algo em meu espírito me disse que eu tinha que ir mais longe. Eu tinha que alcançar pessoas que nunca pisariam em uma igreja ou assistiriam a um sermão. Então me voltei para a única plataforma que poderia fazer isso, YouTube. Comprei uma câmera usada em uma loja de penhores, montei um estúdio improvisado na garagem e comecei a gravar minha história completa do início ao fim, cada detalhe. Por mais inacreditável que fosse, carreguei o vídeo e fui dormir. Sem esperar muito, quando acordei tinha mais de 60, 0 visualizações. No final da semana, havia alcançado 500.000. Os comentários estavam cheios de pessoas dizendo que tinham sonhos semelhantes, sentindo um profundo senso de temor sem saber por quê. Outros zombavam, claro, mas não eram para eles que eu estava falando. Eu estava falando para aqueles que sentiam uma mudança no ar, aqueles que sabiam, no fundo, que algo estava por vir, mesmo que ainda não acreditassem em Deus. Eu não estava aqui para entreter. Estava aqui para avisar. À medida que os meses passavam, o peso do que me foi mostrado não desaparecia. Tornava-se mais nítido, mais claro, como se Deus estivesse lentamente revelando mais do quadro. Comecei a sonhar em camadas. Uma noite, eu estava caminhando por algo que parecia um bairro familiar. Fileiras de casas, crianças brincando, caixas de correio no final das calçadas. Mas algo estava errado. Não havia som. Nem pássaros, nem vento, nem vozes. Caminhei pela rua
e cada casa que passava tinha suas janelas escurecidas, cortinas fechadas, portas trancadas. E então notei as pessoas dentro. Elas estavam sentadas em sofás comendo, olhando para telas de TV, mas seus olhos estavam vazios, completamente brancos, como se a luz tivesse se apagado nelas. Tentei gritar e bater para acordá-las, mas era como se não pudessem me ver. De repente, ouvi um estrondo do céu. Olhando para cima, vi a escuridão se aproximando como uma tempestade. Não nuvens, mas um vazio, uma onda negra se estendendo de horizonte a horizonte. Quando se aproximou, as pessoas permaneceram imóveis, coladas às suas telas, alheias. Quando a onda atingiu, toda a rua desapareceu. Acordei ofegante e naquela noite escrevi uma frase que ainda está pendurada acima da minha mesa. Eles estão dormindo enquanto a guerra começa. Esse sonho me despedaçou de uma nova maneira, revelando que o aviso não era apenas sobre fogo nuclear ou cidades desmoronando. Era sobre uma cegueira espiritual que já havia infectado milhões. Fomos adormecidos na insensibilidade, distraídos e entretidos até a decadência espiritual. Quando a escuridão finalmente cair, muitos nem perceberão que está lá até que seja tarde demais. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Comecei a compartilhar essa mensagem mais fervorosamente em transmissões ao vivo e entrevistas em qualquer lugar que me deixasse falar. Algumas igrejas fecharam suas portas para mim. Depois que compartilhei isso, um pastor me disse: "Você está assustando as pessoas demais. Isso não é o evangelho." Mas eu olhei nos olhos dele e disse: "Se as pessoas não têm medo de serem separadas de Deus, então falhamos com elas. O evangelho é uma boa notícia, sim, mas só brilha intensamente quando você entende a escuridão da qual ele nos resgata." Eu tinha visto aquela escuridão, sentido sua respiração, e sabia que ela estava circulando o mundo como um predador na grama alta. Não temos mais o luxo do conforto. Passamos disso. Agora é a hora da verdade. Não importa o quanto ela nos atinja. Lembro-me da primeira vez que alguém entrou em contato para me dizer que meu vídeo havia salvado sua vida. Seu nome era Brian Torres, um ex-médico do exército à beira do suicídio. Ele me enviou um e-mail às 3 da manhã, simplesmente intitulado "Você me impediu." Em sua mensagem, ele explicou que estava sentado na beira da cama com uma arma no colo quando o algoritmo do YouTube, ou talvez algo divino, colocou meu testemunho na tela dele. Ele clicou por tédio ou talvez desespero. Quando descrevi encontrar Jesus naquele campo iluminado, ele estava de joelhos, soluçando. Ele disse que não eram apenas as palavras. Era a presença por trás das palavras. Algo entrou naquele quarto e lembrou de que ele importava. Ele terminou o e-mail com uma frase que nunca esqueci: "Você não me salvou. Deus salvou, mas ele usou sua dor para me puxar de volta." Eu chorei quando li isso. Chorei como não chorava há anos, porque foi quando tudo fez sentido para mim. Não se tratava apenas de avisos, fogo e julgamento. Tratava-se de resgate, misericórdia, uma última chance. Se meu sofrimento, minhas visões, minhas noites sem dormir pudessem se tornar uma tábua de salvação para até mesmo uma alma pendurada à beira do inferno, então eu carregaria esse fardo por 1000 vidas. Comecei a orar pelas pessoas pelo nome. Centenas delas, aquelas que comentavam, aquelas que me enviavam mensagens, até mesmo aquelas que zombavam de mim. Anotei seus nomes em um caderno e orava por eles todas as noites. Com o tempo, notei algo mudar em meu próprio coração. Parei de sentir raiva do mundo. Comecei a sentir desespero por ele. Eu não queria mais justiça. Eu queria misericórdia. Eu queria ver as chamas diminuírem e as pessoas correrem de volta para os braços do Pai. Mas esse tipo de despertar não vem através de palavras suaves ou sermões higienizados. Vem através do fogo, da verdade, do abalo. Uma noite, perguntei a Deus por que ele escolheu alguém como eu, quebrado, marcado, carregando mais culpa do que sabia lidar. E ouvi um sussurro em meu espírito, claro como qualquer coisa que já ouvi: "Vasos quebrados vazam minha glória."
Percebi então que não era para ser polido ou perfeito. Eu era para sangrar, para que outros pudessem encontrar cura. E eu sangraria de bom grado se isso significasse que os perdidos pudessem encontrar o caminho de volta para casa. Quanto mais eu caminhava nesse chamado, mais os reinos espirituais pareciam pressionar cada parte da minha vida. Não eram mais apenas sonhos, eram horas acordadas em que eu sentia a presença de algo sagrado ou algo infernal entrar em um quarto. Havia dias em que eu estava orando silenciosamente, apenas sentado à minha mesa ou andando pelo estúdio da garagem, e senti um arrepio passar por mim como se eu tivesse acabado de passar por gelo. Os pelos dos meus braços se arrepiavam, e eu não ouvia nada, mas sabia que algo estava observando, algo esperando. Comecei a orar em voz alta, não silenciosamente em minha cabeça, mas com voz plena, declarando a verdade sobre minha casa, sobre minha família, sobre as pessoas que ouviam minha história. Toda vez que fazia isso, eu podia sentir a tensão empurrar de volta. Uma noite, entrei no quarto de Lily enquanto ela dormia e a encontrei sussurrando em seus sonhos. Palavras que eu não reconhecia, frenéticas e urgentes. Ajoelhei-me ao lado dela e orei com mais intensidade do que jamais havia feito em minha vida. Ela se acalmou instantaneamente, e na manhã seguinte, quando perguntei sobre o que ela sonhou, ela olhou para mim e disse: eu estava voando através da escuridão, mas ouvi a mamãe cantando, e isso me ajudou a encontrar a luz. Rachel não estava cantando naquela noite. Ela não estava cantando naquela noite. Ela estava dormindo, mas percebi então que Deus estava lutando por nós mesmos quando não estávamos cientes que Ele estava alcançando nossa casa, nos protegendo de maneiras que não podíamos compreender. Isso não eram mais apenas metáforas. Esta era uma guerra real, espiritual e implacável. O diabo não mira nos mornos, ele mira naqueles que seguram a tocha na noite, e éramos um farol agora, quer quiséssemos ou não. Nossa casa se tornou um campo de batalha e um santuário ao mesmo tempo. Havia dias em que parecia insuportável, mas também havia dias em que me sentia tão perto do céu que o peso deste mundo quase desaparecia. Comecei a entender que carregar um aviso de Deus não é apenas proclamar julgamento. É sobre se tornar uma ponte quebrada, machucada, manchada de lágrimas entre sua misericórdia e um mundo moribundo. Se eu tivesse que ficar na brecha até meu último suspiro, gritando para quem quisesse ouvir que a eternidade é real e o tempo é curto, então é exatamente isso que eu faria, porque a escuridão não estava desacelerando, e eu também não poderia. Um dos momentos mais difíceis em tudo isso veio quando meu próprio pai me ligou e pediu para eu parar. Ele é um homem quieto, um chefe de bombeiros aposentado de Pittsburgh, que me criou com disciplina e muito poucas palavras. O tipo de cara que acredita em manter a cabeça baixa e lidar com as coisas em particular. Ele não tinha dito muito sobre meus vídeos ou testemunho no início. Apenas alguns acenos e vi aquela coisa que você fez online tipo de comentários. Mas desta vez, sua voz era diferente. Ele disse que as pessoas estavam falando. Alguns vizinhos achavam que eu tinha enlouquecido, e membros da família estavam preocupados. Lembro-me de segurar o telefone no ouvido em silêncio, ouvindo o homem que me ensinou tudo sobre coragem e sobrevivência, agora me pedindo para recuar, para ficar quieto por um tempo. Você já fez seu ponto, Tony, ele disse. Talvez seja a hora de deixar isso descansar. E eu queria dizer, ok, pai, eu vou parar, mas o peso no meu peito, o fogo queimando atrás das minhas costelas, não me deixaria. Eu disse a ele que amava, que entendia de onde ele estava vindo, mas que esta não era uma mensagem que eu poderia enterrar apenas para deixar as pessoas confortáveis. Eles não estão prontos, eu disse a ele. E a maioria deles não estará até que seja tarde demais. Houve uma longa pausa na linha. E então ele disse algo que nunca esquecerei. Apenas me prometa que você não vai se perder em tudo isso. Eu não tive coragem de dizer a ele que eu já tinha, que o homem que eu era antes de morrer no Irã não existia mais, e algo havia mudado tão violentamente dentro de mim que eu nunca mais caberia no mundo da mesma maneira.
Desliguei o telefone e chorei mais do que tinha chorado em anos. Não, porque ele não acreditava em mim, mas porque percebi o quão fácil é para as pessoas, mesmo as boas pessoas, perderem o que Deus está fazendo quando não vem embrulhado em um pacote limpo e respeitável. Profetas nunca foram populares. João Batista viveu no deserto comendo gafanhotos. Jeremias chorou nas ruas enquanto sua cidade zombava dele. Até mesmo Jesus enfrentou rejeição em sua própria cidade natal. Então, por que eu deveria esperar algo diferente? Naquela noite, entrei na minha sala de oração. Deitei de bruços no chão e repeti um pedido. Deus, não me deixe recuar. Não me deixe ficar em silêncio. Não agora, não com este fogo ainda queimando dentro de mim. Senti sua resposta. Não em palavras, mas como uma onda de força. Uma corrente profunda subindo em meu espírito, me instando a me levantar e continuar. Alguns meses depois, fui convidado a falar em uma grande conferência em Dallas, maior do que qualquer coisa que eu já tinha feito antes. Milhares de pessoas, assentos de estádio, luzes brilhantes e equipes de câmeras aguardavam. Quase não fui, sentindo-me desconfortável com plataformas tão polidas. Mas depois de orar, o Senhor me concedeu paz. Então fui. Enquanto voava para lá, meu coração batia forte e eu pedia a Deus repetidamente para tirar qualquer orgulho, para me manter humilde e quebrado para que sua voz fosse a única ouvida. Quando pisei naquele palco, a atmosfera mudou. Meus joelhos ficaram fracos, não de medo, mas da sensação avassaladora de que o céu estava assistindo e esperando. Compartilhei minha história, desde a missão no Irã até a explosão, o túnel de luz, fogo e o rosto de Jesus. A arena estava em silêncio, não havia tosse ou toque de telefone, enquanto as pessoas se inclinavam, suas almas famintas por verdade. Elas sentiam que o mundo estava à beira de algo massivo e irreversível. Falei do aviso, das cidades em chamas, das crianças chorando, das igrejas adormecidas e das vozes perdidas na escuridão. Então, compartilhei a parte mais difícil. Jesus chorou. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. No momento em que ele me mostrou toda a devastação e julgamento, ele não se afastou com ira nos olhos. Ele chorou por aqueles que o ignoravam, por aqueles que pereceriam em seu orgulho, por aqueles muito entorpecidos para olhar para cima. Aquela revelação quebrou algo na sala. Soluços surgiram como uma onda através da multidão. Homens crescidos de joelhos, mulheres chorando, pessoas enterrando suas cabeças nas mãos, desfeitas. Eu não precisei chamar as pessoas ao altar. Elas vieram correndo antes que eu pudesse terminar, centenas delas chorando, tremendo, arrependendo-se, não por minha causa, mas porque o Espírito de Deus havia descido como fogo. Eu saí do palco e desabei nos bastidores, não de exaustão, mas de admiração, sussurrando através das lágrimas: obrigado, Senhor, obrigado por não desistir de nós, porque essa é a verdade. Ele não desistiu. Não importa o quanto caiamos, ele continua estendendo a mão, mesmo agora, mesmo nesta hora sombria. Não muito tempo depois da conferência em Dallas, fui convidado a compartilhar minha história em Noais, programa de televisão nacionalmente sindicado. Um daqueles programas de entrevistas de grande nome que geralmente se concentram em celebridades e coisas inspiradoras, não em mensagens de fogo e fogo. Julgamento. Meu primeiro instinto foi recusar. Eu não estava interessado em diluir a mensagem para caber em segmentos de 10 minutos ou evitar a verdade para manter os anunciantes felizes. Mas algo em meu espírito disse para ir. Então eu fui. O cenário era brilhante e frio, todas as luzes de LED e câmeras em braços robóticos. O apresentador era educado e charmoso, mas eu podia dizer que ele não estava preparado para o que eu estava prestes a dizer. Então, Anthony, ele começou. Você teve uma experiência e tanto, não é? Você diz que morreu no exterior e viu. O que exatamente? Ele riu como se fosse entretenimento. Naquele momento, olhei diretamente para a câmera. Não para ele.
não para ele, não para a equipe, mas para a lente. E falei não para o estúdio, mas para as almas do outro lado da tela. Eu lhes contei sobre as cidades, o fogo, o julgamento que está por vir. Não porque Deus é cruel, mas porque nos afastamos tanto de sua misericórdia que a justiça é tudo o que resta. Falei do Salvador chorando e do som das almas gritando enquanto caíam na escuridão. Eu disse: se você está assistindo isso agora, não é por acaso. Você está sendo avisado. Você ainda tem tempo, mas esse tempo está se esgotando. O apresentador tentou direcionar a conversa de volta para um terreno mais seguro, mencionando o poder do pensamento positivo, mas eu não deixei. Eu disse: isso não é sobre positividade, isso é sobre eternidade, e as pessoas precisam saber que Deus não está brincando. A escuridão é real e está chegando mais rápido do que pensamos. Esse segmento nunca foi ao ar. Eles me disseram que não se encaixava na direção deles, mas não importava. Quando eu estava saindo do estúdio, uma jovem da equipe, não mais de 22 anos, correu até mim com lágrimas nos olhos. Isso foi para mim, ela disse. Eu estava pensando em acabar com tudo. Mas o que você disse, eu senti algo. Eu nem sei por que estou chorando. Eu a abracei, como se fosse minha própria filha, e orei por ela ali mesmo no corredor. Aquela única alma fez toda a viagem valer a pena. E isso é o que aprendi repetidamente neste chamado. Deus não precisa de uma multidão. Ele moverá o céu por uma ovelha perdida. Eu penso nas faces frequentemente, não nas da multidão ou nas telas, mas nas que viram na visão, as que caíam. Eu ainda posso ouvi-las mesmo agora. O silêncio era enganoso. Não havia som naquele vazio escuro, mas seus rostos estavam gritando. Seus olhos imploravam. Suas mãos alcançavam através das sombras que os engoliam rapidamente demais. Eu me lembro de quão impotente me senti, como estendi a mão de volta para eles com tudo o que eu tinha, mas eu já estava sendo puxado pela luz. Essa impotência permanece comigo. É por isso que não posso parar. Por que não vou parar, não importa o quão cansado eu fique? Porque aquelas faces não são metáforas. São pessoas reais, filhos, filhas, maridos, mães, pessoas que riram e nós, choraram e trabalharam de 9 às 5 e tinham músicas favoritas. Pessoas que estavam vivas em um momento e depois se foram. O mundo tentará nos entorpecer para isso. Ele jogará dopamina e distrações em nós até que estejamos sonâmbulos através do fogo, fingindo que não sentimos o cheiro da fumaça. Mas eu não posso fingir. Eu vi o que está por vir. Eu vi para onde estamos caminhando e vi a única onde estamos caminhando. Saída, Jesus. Não religião, não tradição, não gerenciamento de comportamento. Apenas Ele, puro, santo, inegável. Eu vi o poder em seus olhos e a tristeza em suas lágrimas, e eu vi a urgência em sua voz quando ele disse: volte. Isso nunca foi uma sugestão, foi um comando, um apelo, e eu levei a sério. Então, se você está ouvindo isso, se você ouviu minha história até o fim, este é o seu momento, seu convite, seu aviso, porque você não sabe quantos dias lhe restam. Nenhum de nós sabe. O tremor já começou. O fogo não está longe. E se você não sabe onde está com Deus, então, agora é a hora de cair de joelhos e clamar por misericórdia. Ele não está longe. Ele está bem ali, de braços abertos. Mas você deve escolher. Não amanhã, não depois da próxima distração. Agora, porque eu prometo a você, quando aquela onda de escuridão vier, ela não esperará você decidir. E até lá, pode ser tarde demais. Volte-se para ele enquanto ainda pode. Corra para o único que pode salvá-lo. E quando o fizer, não guarde isso para si mesmo, avise os outros. Conte sua história. Use seu fôlego enquanto o tem. Porque este não é apenas o meu chamado. É o seu também. E a hora é mais tarde do que pensamos. Se esta história despertou algo em sua alma, não ignore, caia de rosto diante de Deus. Arrependa-se. Ore, e se você sentiu sua presença através destas palavras, compartilhe esta mensagem. Alguém que você ama pode ser a próxima alma pendurada na beira. Não os deixe cair sem lutar.